iniciar novamente. Vamos iniciar de novo. Boas-vindas. Alegria. Olá, irmãos, boa noite. Não foi? Olá, irmãos, boa noite. Conseguimos entrar. Tivemos uma bugada, como dizem, mas estamos aí de volta. Obrigado pela sua presença. Pedir a você aí que agora você compartilhe aí de novo. Clique no seu aviãozinho aí de baixo, envie para os seus amigos, tá bom? Dá alguns segundinhos para você aí enviar para seus amigos, para que eles recebam a palavra de Deus, uma palavra de vida nesta noite. Amém? Tem um minutinho aí para você enviar. Ali o Edson, Marcelo, Adriana, Tatiana. A Diegão. Emancida, um abraço. Olha o James aí, ó, lá de Maceió assistindo, hein, É Dom, Vaninho. Sejam bem-vindos. Conseguimos aí sair do bugado. E aí vai compartilhando para as pessoas aí também ouvir o que Deus tem para cada vida nessa noite, para cada família, que eu creio que será algo impactante para mim e para a sua vida também. Tá bom? Vamos lá. Vou começar aqui lendo aqui em Gênesis capítulo 37, que fala assim: E Jacó habitou na terra de peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícia dele a seu pai. E Israel amava José, que era Jacó, amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que os outros, eles odiaram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho,
que contou a seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atentos, molhos de meio do campo, e eis que o meu molho me levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós e terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais eles odiavam por conta do seu sonho e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contou a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhes: que sonho é este que tivesse? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-te perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Amém? Queria que nesse momento você fechasse seus olhos aí, se puder, onde você está, né? Inclinasse sua cabeça e pedisse a Deus que Ele falasse agora com você. Que não seja aqui simplesmente Dimas falando, mas que Ele use aqui a minha pessoa para que Ele possa transmitir aquilo que Ele quer falar no seu coração. Não é aquilo que eu quero que você entenda, mas aquilo que Ele quer que você entenda, o discernimento que Ele quer que você, para a sua vida, que edifique a sua vida, edifique a vida da sua família. Amém? Senhor, em nome de Jesus, te peço, Pai querido, que Tu me use, Senhor, como canal, Senhor. Senhor Jesus, que abra, Senhor Jesus, os ouvidos das pessoas que estão ouvindo, Senhor, para que elas possam entender, que elas possam ter, Senhor, discernimento da Tua palavra, que elas possam crer naquilo que Tu tem para cada vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Não tem nada como a gente começar, né, falando sobre de fatos, os fatos que acontecem, que está acontecendo hoje na nossa vida, no nosso meio, né? Que a realidade que nós vivemos hoje é uma guerra, né? Isso é fato em todas as nossas vidas, né? Nós estamos vivendo essa meia pandemia, né? Que isso é um fato também em nossas vidas, né? Mas a gente não pode ser negligente, né? Sabemos que tem pessoas morrendo, isso é fato. Tem pessoas perdendo o emprego, pessoas com os negócios sendo destruídos, isso é fato, né? E a gente não pode ser negligente nisso, né? Porque nós não podemos negligenciar a realidade dos fatos, né? Você vê que quando Jesus estava dormindo no barco lá com os discípulos, né, e eles acordaram amedrontados por conta da tempestade, Jesus ali não levantou e falou que era miragem dele, não falou que aquilo era uma fantasia que ele estava vendo, né? Jesus levantou e ali repreendeu aquela tempestade, parou o mar, parou aquela tempestade, acalmou a tempestade, né? Isso, como é que nós enxergamos o problema de hoje, né? Nós temos o quê? Nós temos que orar, nós temos que pedir a vida de Deus, que a vida de Deus venha para cada pessoa, que elas possam ser curadas, que quem ainda tem essa doença ou que pegou essa doença, mas que seja para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Nós temos que olhar o problema não maior do que ele seja, nós temos que olhar o problema do tamanho que ele é. Você vê que o povo lá de Saul, o exército de Saul, quando viu o gigante, eles olharam para o gigante e viram o gigante bem maior do que o gigante era. Diferente de Davi, quando chegou lá. Davi, quando olhou para o gigante, ele viu realmente o tamanho do gigante, mas ele sabia que maior era o Deus que estava com ele, maior era o nosso Deus. Amém? Quando nós olhamos, né, nós vemos aqui a história de Davi, né? O que aconteceu? A história de Davi não, desculpa, a história de José. Falando de vários personagens da Bíblia, a gente às vezes mistura, né? Falando sobre a vida de José. José, ele teve algumas crises, algumas dificuldades na vida dele, né? E eu vou falar aqui 3 ou 4, dependendo do seu tempo nos der, né? Rapidamente vou fazer algumas destrinchadas que fala, né? Para que a gente seja um pouco breve, né? Davi, estou com Davi na cabeça. José, né?
José era um homem livre, né? Filho lá de Israel, filho de Jacó. E eu acredito que eles viviam bem, né? No entanto que José e o seu irmão mais novo, Benjamim, eles não saíam para trabalhar, não saíam para cuidar das ovelhas, né? Quem saía eram os irmãos mais velhos. E teve um momento, né, da vida dele, né, que ele era mais amado do que os outros irmãos, né? E os irmãos viam isso. E o que acontecia isso? Eles criaram inveja de José, né? Tiveram inveja de José, porque ele era mais amado do que os outros. José, ele se sentia amado como ele era amado, né? Há uma grande diferença quando nós somos amados e quando nós vivemos o favor. Você vê ali que José, ele era amado e vivia o favor, né? O favor do Pai. Como você hoje, você é amado de Deus e você vive o favor de Deus. Mas como que eu vivo o favor de Deus? É vivendo a graça de Deus. Os irmãos dele, o pai amava os irmãos dele, mas ele, José, vivia no favor do Pai. A gente olha para esses personagens da Bíblia, né, e a gente acha que eles como viveram porque era profeta, porque era discípulo, porque era várias coisas, né, diante de Deus. Então a gente acha que eles eram um super-herói. Muitas vezes a gente pode pensar que porque José viveu a vida dele porque Deus tinha falado que ele iria viver isso. Não, então ele já sabia o que ia viver. Não, ele não sabia, né? Muitas vezes a gente coloca isso na frente, porque Elias era homem de Deus, mas ele orava e fogo caía, né? Mas porque ele era um super-herói? Não. Em Tiago, o apóstolo Tiago fala que Elias era homens com os mesmos sentimentos que nós, né? Ele tinha os mesmos sentimentos, mas aí tinha algo diferente, que ele orava, pedia fogo do céu e fogo caía, né? Então, mas nós, em meio às aflições, nós temos que ter um exemplo de José, né? Nós temos que olhar no espelho e ver aquilo que nos reflete de melhor, né? Você vê que Deus amava Caim e Abel, né? Mas só que o que? Abel, ele sentia mais amado, ele respondia aquilo que Deus queria. Ele amava Caim, também amava. Quando Deus deve ter falado para Caim, fala assim: Caim, olha como é que é Abel, seja igual a ele, seja parecido com ele, né? Mas aí Caim teve uma escolha. Qual foi a escolha? Não, então eu vou resolver esse problema, vou e mato Abel e resolvo esse problema. Mas não era dessa forma. Os irmãos de José tinham uma escolha de que eles poderiam também ser amados, viver na graça, viver o favor do Pai, mas eles decidiram outro rumo, tomar outro rumo, né? Porque eles viram o problema que era diferente, o tamanho do problema que eles tinham, o problema deles que era José. Então eles decidiram acabar com esse problema que ele tinha. Certa vez eles foram apacentar as ovelhas, foram um pouco longe, e aí você vê que seguindo o versículo, o capítulo 37, fala que o pai ficou preocupado com os filhos, com a demora que estava, porque eles tinham ido apacentar as ovelhas muito longe. E aí ele pediu para que José fosse até eles, para trazer alguma notícia, para ver se tinha acontecido alguma coisa, se eles precisavam de alguma coisa. E então José foi. Como José era o segundo mais novo, né? Segundo mais novo, tinha 17 anos. Você vê como nós acabamos de ler aqui. José tinha 17 anos de idade, um adolescente, né? Não tinha muita experiência no caminho de apacentagem, mas ele foi. No entanto, que quando próximo aos seus irmãos, quando seus irmãos viram, eles já começaram o quê? Já começaram a cogitar alguma coisa sobre a vida dele. Você vê no versículo 28, se eu não me engano, 22, fala que o quê? Que eles cogitaram a dar um fim em José. Mas aí o que a gente vai fazer com José? Aí teve uma ideia, falou: não, a gente mata ele, arranca uma túnica que o pai tinha dado de presente para ele, porque os outros ficaram com mais inveja ainda porque não tinha essa túnica, e o pai, como se fosse hoje, desse uma roupa melhor para seu filho e os outros não dessem. Então aquilo criou mais inveja ainda, mais raiva, mais ódio, acredito, naqueles irmãos. E o que aconteceu? Eles cogitaram isso, de fazer isso.
de matar o irmão e levar a notícia para o pai. Mas um deles, que era o mais bondoso, falou assim, não vamos fazer isso, né? Acharam um poço próximo deles e falou assim, vamos jogar ele lá dentro e vamos esperar aí para ver o que acontece, né? No entanto, que mais para frente ele foi jogado no poço e mais para frente passaram uma caravana dos ismaelitas, né? E aí um deles decidiram, deram a opinião, falaram assim, por que nós não vendemos ele para ser escravos, né? Você vê que José, ele foi jogado pelos irmãos dentro do poço, dentro da valeta lá, vazia, mas ele não murmurou, ele nem sequer ficou murmurando contra os irmãos, ele não falou nada contra os irmãos, ele não falou sobre o que aconteceria com ele ou com o pai dele em saber a notícia, mas ele simplesmente, ele sabia, ele perseverou. Por isso que o nosso tema de hoje é o quê? Perseverando até o fim. Então eu digo para você hoje, persevere. Você pode estar em meio à dificuldade, você pode estar em uma dificuldade com sua família, da maneira que José estava. Ele estava com a dificuldade, o problema era José? Não, o problema não era José, o problema estava nos irmãos contra José. Ele, no momento que ele foi jogado lá no poço, ele não falou Deus está comigo, por que me jogaram no poço? Ele não murmurou. Ele simplesmente, eu acredito que ele deve ter feito igual Paulo e Silas fez lá na prisão. Ele deve ter caído lá no poço, ficado cantando, adorando a Deus, esperando o momento certo que Deus agir, porque ele perseverava, ele tinha fé que algo ia acontecer. No entanto, quando os irmãos deles venderam, olha a situação, muitas vezes a gente tem crise em nossa família, nosso lar, até mesmo dentro da igreja, nossa família espiritual, né? Muitas vezes nós murmuramos, né? E isso acontece, não era para acontecer, mas nós temos que perseverar até o fim. Nós vemos que eles venderam José como escravo, e José foi para onde? No Egito. No Egito, como nós conhecemos o Egito como o quê? Como um mundo, né? José chegou até o Egito, mas o que aconteceu lá? Ele foi vendido para o Potifar, que era o chefe da guarda de Faraó, do rei, né? Então o que aconteceu? Ele foi para sua casa, e Potifar, você pode ver que Potifar ele não era um homem assim negligente no que fazia, ele não era um homem de pouca sabedoria, ele era uma pessoa inteligente para estar no cargo que ele ocupava, né? E ali ele viu que tudo que José colocava a mão prosperava, tudo que José fazia prosperava, crescia, né? Então ele falou o seguinte, chegou para José e falou o seguinte, tudo aqui você vai dominar sobre a minha casa, né? Menos a minha mulher, né? Então aí você pode pensar o seguinte, José, ele estava Deus estava com eles, a Bíblia fala que tudo que José fazia, Deus estava com ele. José foi jogado no poço, mas Deus estava com ele. Você pode perguntar, mas como que Deus, eu estou no poço e Deus está comigo, Ele está me deixando dessa forma? Mas tudo é para a glória dEle. Ele tem algo maior para a sua vida. Ele planeja, antes de você nascer, Ele já está escrito qual é o seu destino. Ele já sabe o que irá acontecer com você, Ele já tem preparado. E não é algo pequeno para a sua vida, é algo grande, é algo maior daquilo que você pode imaginar. E ali José tomou conta da casa de Potifar, tomava conta de tudo e tudo prosperava. José era escravo, mas quem estava crescendo, quem estava prosperando, quem estava enriquecendo era Potifar, o incrédulo, né? Mas você pode pensar hoje, falar assim, hoje eu estou no meu emprego, eu vivo sendo explorado, eu vivo sendo julgado e ganho pouco, fica murmurando contra o patrão e o seu patrão enriquecendo através de você. Mas isso Deus, Ele pode mudar isso na sua vida no momento que Ele quiser, no momento dele, não o seu. Muitas vezes você pode estar passando por isso, por um tratamento de Deus mesmo para a sua vida, de tratamento usando você para tratar outras pessoas. Quem sabe nós? O que nós sabemos? Quem sabe é Deus. Mas ali José, em um momento algum, ele murmurou. E ali o que aconteceu? Ele teve uma outra dificuldade dentro da casa de Faraó, no trabalho dele, né? Que o trabalho dele era cuidar da casa de Faraó, de todas as suas riquezas.
Ele teve um problema com a esposa de Potifar. Ali a Bíblia diz que a esposa dele, todos os dias, infernizava a vida de José para que ficasse com ela. E a Bíblia diz que não foi uma vez só. A Bíblia fala que foi todos os dias. Imagina essa dificuldade que José enfrentava todos os dias. E eu acredito que José não passou só um dia na casa de Potifar, não passou só um mês, não passou só um ano. Ele passou muito tempo lá. E teve uma certa vez que, quando José chegou dentro de casa, estava só a mulher. E quando ela já tinha se insistido muito, não tinha tido êxito com José, e naquele momento ela pulou para cima de José. E José afastou e disse que não queria, não podia. Por quê? Porque ele honrava o seu chefe, que era Potifar. Ele tinha uma fidelidade com Potifar. E ele não podia fazer aquilo. E segundo, ele não podia fazer o quê? Ele não podia fazer isso por conta do Deus dele. Ele tem a fidelidade com Deus. Então ele não poderia fazer aquilo. E o que aconteceu com aquela mulher? Ela ficou indignada, arrancou a roupa dele. Quando arrancou a roupa dele, ele saiu correndo. E aí o que acontece? A mulher grita com a roupa na mão. A sua senhora, a sua patroa, grita com a roupa da mão do camarada. E você vê o camarada fugindo com a sua nudez toda para fora, o que você vai acreditar? No mínimo ela gritou lá para os guardas, o escravo aqui tentou me atacar, me agarrar, me estrupar. E para onde é que ele foi? Potifar encaminhou ele para a cadeia. A cadeia onde eram os presos, onde ficavam os presos de Faraó. Mas aí José, injustamente, ele foi preso. E o que aconteceu lá? Ele se indignou, ficou saindo já dos grupos do WhatsApp, já ficou mandando mensagem para fulano e ciclano, falando, olha o que Potifar me fez. Por causa daquela mulher, por causa de injustiça. Eu aqui estou sendo injustiçado aqui, fiquei aqui agora nessa prisão. Ele não ficou isso, ele não ficou assim. Ele simplesmente ficou calado. Mas eu tenho certeza que ele fazia a mesma coisa que estava lá no poço. Ele adorava a Deus, ele cantava, ele dava bons testemunhos. Se alguém fosse falar mal de Faraó, eu tenho certeza que ele lá chegava mal de Potifar, eu tinha certeza que ele falava, não é assim. Ele era um chefe fiel. Mas em meio às circunstâncias, a Bíblia diz que Deus estava com José, mas lá na prisão, lá no cárcere, Deus estava com José. Mas aí você pode pensar, mas como que Deus vai estar com José numa prisão? E ainda diz que Deus era bondoso com ele. Aí você pode falar assim, mas eu não quero que Deus seja bondoso para me viver na prisão. Mas ali era a vontade de Deus para quê? Para que o nome dele seja glorificado. E ali naquela prisão ele fez as amizades dele e conheceu ali um padeiro, o chefe da padaria, um padeiro, e um copeiro, o chefe que servia o faraó. Você vê, contando as histórias e os anos que passaram eles ali juntos, ali cada um soube da sua história, fizeram amizade e tal. E a Bíblia diz que ali José, dentro da cadeia, ele prosperava. Mas como que ele prosperava ali dentro da cadeia? Você vê que a Bíblia fala lá sobre Pedro, quando ele estava no barco, no meio da tempestade, e Jesus vinha andando diante deles. Pedro falou assim, Jesus, se é tu, então mandas que eu vá até ti. Aí ele falou assim, então vem. E Pedro foi. Mas estava em meio à tempestade. Imagine só, se não existisse aquela tempestade, Pedro teria aquela experiência? Não teria aquela experiência. Então ele teve aquela experiência através de quê? De uma dificuldade. Então, como que José ali prosperava? Você vê que, mais seguinte, a Bíblia, no capítulo 38, ele fala que o chefe lá da carceragem entregava as coisas para José tomar de conta. E ele não tinha nenhuma preocupação quando entregava alguma coisa para José fazer. Imagine só, naquela época, mais de 3.000 anos atrás, hoje nós vemos na TV como que é uma prisão hoje. Imagine há 3.000 anos atrás, como seria. Então, mas aí o camarada entregava a chave da prisão para ele e ele tomava de conta. E não tinha problema algum porque ele confiava em José, porque ele sabia que Deus estava com José. E o Deus de José era fiel, era amoroso. Então não existiria dificuldade
com José. E ali no meio das conversas, ali teve um dia que José percebeu que os dois amigos dele estavam meio cabisbaixo, andando meio quieto. Aí ele perguntou o que aconteceu, né? E o copeiro, né, chegou para José e falou assim: eu tive um sonho. Aí ele falou: então conta para mim o seu sonho, porque eu sou um sonhador, eu já tenho experiências, várias experiências de sonho. Então conta para mim aí o que aconteceu. Aí ele pegou e falou assim: tá bom, vou contar. E aí ele contou o sonho, né? Contou o sonho para José, e José, naquele momento, Deus deu o espírito de interpretação, ele interpretou o sonho do copeiro, né? Disse que ele voltaria para a função dele, a serviço do rei, dali a 3 dias. E ali, quando o padeiro ouviu aquilo, ele interpretando o sonho dele, ele falou assim: então eu vou contar o meu também para você interpretar também. Mas só que o sonho do padeiro não era tão bom, né? Não tinha um fim como do copeiro. Então o que aconteceu ali? O padeiro contou e Deus deu discernimento para José, e José contou o discernimento daquele sonho, a interpretação do sonho. O padeiro não deve ter gostado muito, né? Porque ouviu do camarada que estava do lado dele lá, que vai voltar à função que estava, porque copeiro naquela época é uma função, eu acho que é da maior altíssima fidelidade ao do rei. Porque o copeiro ele experimentava toda a bebida que o rei tomava, né? Então, a única pessoa que poderia envenenar o rei era o copeiro. Então, acredito que se ele estava lá injustamente, porque o rei desconfiou alguma coisa, botou na prisão, né? Então, mas quando ele deu os 3 dias, o rei mandou chamar o copeiro para que voltasse à função, e se cumpriu aquilo que José falou. E durante 3 dias foi chamado o padeiro e aconteceu o fim catastrófico, né, para a vida do padeiro. Então, e quando o copeiro saiu de lá, com uma amizade que tinha com José, ele falou assim: lembra de mim lá pro faraó, fala a minha situação para ele, que eu estou aqui injustamente, estou injusto, né? O que aconteceu não foi verídico, né? Como acontece com muitas pessoas que falam, né, aquilo que as outras pessoas não que as pessoas não devem, né? Então, mas ele falou assim: não, pode deixar aqui agora, como um homem do lado do rei, que tem a fidelidade do rei, eu vou falar com ele, pode ter certeza que ele vai tirar você daí. Beleza, saiu da prisão, foi lá para o palácio, né? E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que esse copeiro se esqueceu de José. Aí você vê mais uma dificuldade de José. Ele foi esquecido pelos amigos. Muitas vezes a gente é esquecido pelas aquelas pessoas que nós ganhamos para Jesus, aquelas pessoas que nós andamos do lado, aquela pessoa que você consegue um emprego para ela, quando de maior dificuldade você arranja um emprego para ela, ela fica empregada, e aí você pode estar hoje com a dificuldade querendo um emprego, ou bate na porta dela, ela pode bater a porta para você. Mas José, momento algum, ele ficou reclamando, ficou nos cantos, cabimacho, murmurando contra o copeiro, né? Ele simplesmente continuou prosperando lá na prisão onde ele estava. E aí o que aconteceu? Depois 2 anos se passaram. E a Bíblia diz que foi 2 longos anos. Não foi 2 anos que como se passa rápido. Você vê que o ano passado, quando começou a pandemia, hoje já está o 2º ano, entramos já no 2º ano, e foi como se fosse ontem, né? Passou rápido. Mas lá não, lá foi 2 anos longos, né? Então, mas José continuou fazendo a mesma coisa que ele fazia. Ele não murmurou, ele continuou perseverando, né? E aí, o que aconteceu? Durante esses 2 anos que se passaram, o faraó teve um sonho. E não foi só um sonho, ele teve um sonho duplo, né? Teve 2 sonhos, né? E ali ele ficou alvoroçado e querendo saber aquele sonho, a interpretação daquele sonho. Então ele convocou todos os sábios do Egito e ninguém conseguia interpretar, né? Eu acredito que ele procurou em todos os lugares as pessoas mais sábias, o feiticeiro, os magos, e ninguém conseguiu interpretar o sonho. E o copeiro, naquele momento, ele se lembrou de José, né? Naquele momento ele falou para o rei: é o seguinte, quando eu estava lá na prisão, aconteceu isso. E o rei falou assim: então chama esse rapaz aí, eu quero conversar com ele. Vamos ver o que ele consegue me dizer. E aí eu acredito que, como
José foi chamado, chegou perante o rei e o rei falou assim: senta aí que eu vou contar meu sonho. Aí contou o sonho para José. E naquele mesmo instante, Deus deu a interpretação do sonho de Faraó para José. E aí o Faraó deve ter pensado: poxa, se o copeiro que falou a verdade tá aí, deu tudo certo, então ele tá falando a verdade. Então falou assim: então faz o seguinte. E pior que o seguinte, quando ele interpretou o sonho, ele ainda disse o que Faraó teria que fazer para suprir o que iria acontecer ali no Egito, que eram os 7 anos de fome e os 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então ele ainda deu a condição para Faraó. Então Faraó olhou assim e falou o seguinte: aqui dentro do meu reino não tem ninguém com a sabedoria igual a sua. Imagino que Jacó, estou até parando de Jacó já. José, naquele momento, com os tempos que se passaram, a Bíblia não relata quantos anos José tinha. Ele relatou no início que tinha 17 anos. Se contar mais ou menos todo esse tempo que passou, ele não tinha chegado ainda aos 30 anos, no máximo 30 anos. Então você vê que ele ali tinha criado maturidade, já era um moço já, e a Bíblia diz que ele era formoso, tinha de uma boa figura. Então o que acontecia ali? Ele já tinha uma maturidade formada, mas o que trouxe essa maturidade dele? Foi todas essas dificuldades que ele vem enfrentando. Dificuldade com a família, dificuldade no trabalho, dificuldade de esquecimento dos amigos, de esquecimento das pessoas. Mas ali o que aconteceu com José? Você acha que José ia falar assim: não vou não, porque agora Deus está comigo, então... Não, mas foi outra coisa. O Faraó teve ali um discernimento, foi Deus que usou Faraó para que colocasse José aonde Deus queria. E qual era o lugar de José? Era o governador do Egito. E quando ele falou que José iria tomar frente, ia cuidar dessa situação, que ia passar os 7 anos de fartura, e o discernimento de José era passar os 7 anos de fartura e ele acumular comida para poder viver os 7 anos de fome. Então, Faraó falou para ele que ele iria tomar conta e iria ficar à frente disso. Mas aí ele falou assim: nem só isso, mas você governará todo o Egito. Falou para José: José, abaixo de mim, você só não vai mandar aqui no trono, mas abaixo de mim você vai mandar em tudo, dominar em tudo. Isso é que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida é que você vai governar, é que você vai ser o maior aonde você está. Se você hoje é empregado, se você hoje é chicoteado aonde você vive, se você hoje onde está, hoje você recebe muita murmuração, você é humilhado, mas Deus vai te exaltar onde você está. Se você está aí hoje, é porque Ele quer te usar aonde quer que você esteja. No seu trabalho, na sua faculdade, nos seus estudos. Deus tem algo melhor para a sua vida. Não importa a dificuldade que você vai enfrentar, mas Ele tem o melhor. Ele já escreveu isso para a sua vida, antes mesmo de que você nascer. E aí o que aconteceu? Passou os 7 anos de bonança, de fartura, e aí José fez todo aquele trabalho de guardar as coisas para os 7 anos de fome. Mais ou menos 2, 3 anos de fome, o que acontece? Porque a fome não era só no Egito, a fome era em toda a terra. E o que aconteceu? Aí lá vem os seus irmãos para o Egito, atrás de comida. E aí o que aconteceu? Quando eles chegaram de frente de José, eles se prostraram para pedir comida, pedir alimento. Mas você pode ver o seguinte, que eles não reconheceram José. Porque naquela época os judeus era de barba, andava de barba, cabelos e tal. E a posição que José estava, ele estava sem barba, estava com aquela roupa parecida com a de Faraó. E ali eles não reconheceram. Mas aí o que aconteceu? Se cumpriu aquele sonho de José, de os irmãos dele se prostrarem diante dele. Era isso que ele queria? Não era isso que José queria, mas era o que Deus tinha mostrado para ele o que iria acontecer. E aí, mas o que aconteceu ali? Eu acredito que José não deve ter aguentado muito tempo ali. E a primeira coisa que ele deve ter perguntado era sobre o irmão dele mais novo, sobre Benjamim e sobre o pai dele.
E ali, quando caiu a ficha, quando ele se revelou diante dos irmãos deles, imagine a cabeça daqueles irmãos naquele momento. O que se passava na cabeça de cada um deles. Nossa, agora acabou para nós. O irmão que nós vendemos, o irmão que nós jogamos no poço, né? Os irmãos que nós pretendemos matar, agora é o governador do Egito. E é o único que pode liberar comida para nós, para nosso pai e nosso irmão que tinha deixado na cidade. Mas aí José, olha para você ver o coração de José. José, ele não tinha mágoa dos irmãos. Porque o problema não era José, o problema eram os irmãos. José, ele amava os irmãos. E ele, o que foi que ele falou? Vai e traga meu pai e traga meu irmão. E ali, no entanto, você vê que como o pai deles ainda era vivo, eles pensavam que é o seguinte, nós estamos aqui vivendo bem com José, mas por conta que o pai ainda está vivo. Mas ali passou um determinado tempo que o pai dele morreu. E Jacó morreu. E aí que imagine só agora, outra dificuldade agora na vida dos irmãos de José. Eles deviam estar pensando o quê? Agora pronto. José nos manteve vivos, nos manteve aqui dando alimento por conta do nosso pai. Mas agora que o nosso pai morreu, o que vai acontecer? Ele vai matar a gente, vai mandar a gente para a forca, vai mandar a gente para ser engolido pelos crocodilos vivos. Poderia ter pensado mil coisas. Mas aí decidiram o seguinte, vamos conversar com José. Mas ao chegar de conversar com José, o que aconteceu? José falou assim, não. Você lê mais os capítulos em diante, ele fala, tudo isso que aconteceu antes, eu já tinha esquecido. Eu não tenho mágoa nenhuma de vocês. Para você ver como é o coração de José. Se espelhe nisso. Não se espelhe do lado dos irmãos de José, do que eles faziam, do que eles... porque venderam os irmãos. Naquela época eles venderam por moedas. Hoje nós vendemos nossos irmãos como? Falando no canto, falando mal de um, falando mal de outro, metendo um pau em um, fofocando do outro, fofocando de cantinho. Isso que nós vendemos nosso irmão hoje. Não era para ser, né? Mas o que aconteceu? José recebeu os irmãos como irmãos amados, né? Mas eu quero te dizer hoje, esse coração de José, esse coração que Deus te deu hoje, não pense na forma dos irmãos de José, pense da maneira de José. Porque ele estava com José desde quando ele começou as dificuldades de José. José enfrentou todas as dificuldades, mas Deus estava com ele. Aonde ele chegou, sendo governador, Deus estava com ele. E aonde você chegar, Deus vai estar com você. Quando ele chegou no ápice de governar o Egito, né, que chegou no ápice da vida dele, ele não desprezou o que ele era, não desprezou os princípios que o pai tinha ensinado, não desprezou a célula dele, não desprezou a igreja dele, não desprezou os irmãos dele. Ele continuou sendo fiel, continuou sendo justo. E eu quero deixar isso para você hoje. Persevere até o fim. Não importa as dificuldades, não importa as circunstâncias, não importa o problema, mas Deus está com você. Se Deus está com você, não há por que temer. Jesus estava no barco com os discípulos, mas eles se aperrearam, eles ficaram procurando o que fazer. Não tinha solução, grita por Jesus, né? Mas Jesus está no barco, então não há o que temer. Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai acalmar o mar, porque não há dificuldade na nossa vida que nós não podemos suportar. Se essa dificuldade que está na sua vida hoje é para glorificar o nome do Senhor. Se você tem uma dificuldade maior que você acha, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho hoje. Mas não abra, porque você está desistindo da vitória. Você está abandonando aquilo que Deus te deu. Deus tem algo grande, mas está chegando. Só basta você o quê? Perseverar. Amém? Antes de terminarmos, queria cantar um louvor com vocês. Queria convidar aqui nossos obreiros Márcia e a Sara para participar conosco, tá bom? E enquanto nós louvamos aqui, eu queria que você fechasse seus olhos aonde você estiver, tá? Louve ao Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aonde quer que
você esteja, da dificuldade, esqueça a dificuldade. Só lembre o seguinte, que Deus é maior. Olhe para o tamanho do problema. Não coloque o problema como maior ou menor, mas veja o tamanho da realidade dele. Mas lembra que maior é o nosso Deus. Amém? Diga isso para ele nessa noite. Eu não vejo a hora de te encontrar. E eu não vejo a hora de te abraçar. Correndo eu vou. E eu não vejo a hora de alguém gritar. O noivo vem. E eu não vejo a hora de te encontrar. E eu não vejo a hora de te abraçar. E eu não vejo a hora de alguém gritar que o noivo vem. Olha, Mas quem vem lá, soltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, soltando pelos montes. olha, Olha, mas quem vem lá, é o meu amado. Na alegria ou na tristeza, contigo estarei na saúde. Escute isso que ele está te dizendo hoje para você nessa vida. Dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Na alegria ou na tristeza, contigo estarei. É isso que ele está te dizendo hoje, nessa noite. Não importa a dificuldade, ele não vai te deixar. Dia mal, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Jesus, sim, Jesus. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo. Declara aí de onde você está. Declara isso para ele. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo. Se você puder gritar aí onde você está, grite o mais alto que você puder. Fala para ele que você o ama. Te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro.
vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar que o noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. E eu não vejo a hora de te abraçar. Sentir teu toque. Eu não vejo a hora de alguém gritar. Meu noivo vem. Meu noivo vem. Olha, mas quem Meu noivo vem. Ele vem salvar os outros. Jesus, Jesus. Olha, mas quem veio lá saltando pelos montes. Olha, mas quem veio lá é o meu amado. Olha, mas quem veio lá saltando pelos montes. Olha, mas quem veio lá é o meu amado. Meu noivo vem, meu noivo vem. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Nada vai me parar, e nada vai me parar. Eu perseverarei em ti, eu perseverarei na tua palavra. Que diz, filho meu, eu sou contigo, estou contigo. De dia, de noite eu estou contigo. De dia, de noite estou contigo. Amado meu, amado meu. Meu noivo vem. 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 Para a hora vem. Sim, Jesus. Oh, que Deus. Maranata vem. Jesus. Maranata vem. Oh, Jesus. Sei que você está sentindo a mesma coisa que nós. A presença de Deus não tem como comparar. Tenho certeza que isso entrou na sua casa, que invadiu o seu lar. Tenho certeza que a presença de Deus entrou na sua casa, entrou aonde você está aí assistindo, ouvindo, assistindo. Eu creio que Deus tem algo maior para a sua vida. Eu vou te dizer algo mais. Quando a gente estava cantando aqui, Deus me mostrava, tinha uma percepção de uma pessoa que ela estava com problema de um ouvido esquerdo. Se você não quiser falar, colocar o seu nome na mensagem, depois se quiser me chamar, pode me chamar, confirmar, porque Deus está mostrando, dizendo hoje para você que você está sendo curada. E uma pessoa é uma mulher, tá? Para ser mais específico, Deus está dizendo para você que hoje você foi curada, tá? E receba isso dentro de você hoje e creia nisso, tenha fé, persevere, porque Deus é a única coisa que nos resta. Não há nada maior, não há nada melhor nesse mundo, porque o que nos resta é Deus. Persevere até o fim, que a sua vitória vai ser maior daquilo que você nem imagina. As guerras vêm, passa, a pandemia vem, passa, mas a palavra de Deus jamais passará. Jamais passará. Que a Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus jamais passarão. Essa palavra seja vivificada na sua vida. Fortifique-se a si mesmo e prevaleça. Enrolou a língua.
persevere até o fim. Amém? Deus abençoe. Obrigado por você estar aí conosco. Obrigado, obreiro Márcio, obreira Sara. Nosso obreiro Edson também está aqui, nos intercedendo na intercessão. Minha família Souza, minha família Renosa também está aqui conosco. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado aí pela nossa sonoplastia aí. A Evelyn, o sobrenome é difícil, não dá para falar, é do O. Muito obrigado, Deus abençoe. Tá, vamos finalizando o tempo que dá ainda. Tem 10 minutos ainda. Dá para continuar aí vocês se enchendo mais, edificando o seu espírito, que amanhã é feriado, você não vai acordar cedo. Amém? Gritar para o mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar para o mundo. Então grite. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. E eu não vejo a hora de te abraçar. E eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Isso não está longe. E eu não vejo a hora de te encontrar. E eu não vejo a hora de te abraçar. E eu não vejo a hora de alguém gritar: que seja eu, meu noivo vem. E olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Na alegria ou na tristeza, contigo estarei. Na saúde ou na doença, eu não te deixarei. num dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Na alegria, Na tristeza, contigo estarei, na saúde ou na doença, não te deixarei. Um dia bom, um dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo. e eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te
Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Eu creio que foi uma experiência enorme para mim. E eu ainda estou nervoso ainda. Quando começo a cantar que ainda fico um pouco mais suave, mais tranquilo. Mas até que eu gaguejei pouco. Mas obrigado pela presença de vocês. A semana que vem, dia 23 não, uma outra semana, não me lembro qual é a outra semana, qual é o dia, sexta-feira outra, nós estaremos aqui fazendo uma live com o nosso irmão Gleison. Ele lançou um livro, Viver ou Sobreviver. Ó, você não pode ficar de fora, hein? Nós aí teremos aí alguns sorteios também, tá bom? Então, nessa sexta agora não, na outra sexta, mas nós vamos divulgar aí, fique ligado, conectado, você não pode ficar de fora. Amém? Deus abençoe. Um abraço no coração para todos.